Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir. Para pensar hoje mudar. Eu creio muito em Deus, mais que isso, eu creio totalmente em Deus. Quando Deus declarou para Moisés, e hoje declara para nós também, que Ele é o eu sou, é uma expressão que muitas vezes as pessoas não entendem na sua totalidade, mas isso quer dizer que Ele era, é e sempre será, que Ele é infinito, que Ele é todo-poderoso, que Ele se basta, que Ele não depende de ninguém, e mais que isso, que Ele criou tudo, que Ele é dono de tudo. Então, quando eu me deparo com essa frase, Deus falando, eu sou o que sou, não tem nada nesse mundo que possa realmente descrever Deus. E isso me dá muita segurança, porque é nisso que eu deposito a minha fé, é nessa declaração que eu deposito a minha fé, que eu sigo, que eu prego, que eu vivo em função de um ser que é total, de um ser que eu não consigo ver nem tocar, mas eu sei que ele existe, eu experimento, eu tenho experiências com ele todos os dias. E na sua palavra, que é divinamente inspirada, esse eu sou, o nosso Deus, ele vai declarando a sua vontade e declarando também palavras de consolo, de força, de estímulo para nós. E muitas vezes, mesmo conhecendo bem a Bíblia, mesmo tendo lido a Bíblia várias vezes, às vezes eu me deparo assim, pensando em algumas coisas e minha mente divagando, e às vezes dúvidas vêm, não com relação a Deus propriamente dito, mas com relação à vida, com relação a mim mesma, com relação a coisas que eu vejo acontecendo, e às vezes, por conta desses devaneios, eu percebo que a fé começa a minguar. E esses dias eu tenho parado para pensar num versículo que está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus fala assim para Josué: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E tem uma tradução que diz assim: lembre da minha ordem. Esse lembre da minha ordem, não te falei eu, essas palavras assim diz o Senhor, é para que a gente não esqueça que a Bíblia não é somente um manual ou somente um livro, um best-seller lido por milhões e milhares de pessoas, mas que a Bíblia é realmente Deus falando conosco e de vez em quando aparece algo assim, né? Lembra da minha ordem, lembra da minha ordem. Não se esqueçam dos meus mandamentos, não se esqueçam dos meus estatutos, dos meus preceitos, não se esqueçam da minha palavra. E muitas vezes, queridos, a gente com a Bíblia na mão, lendo, a gente se esquece. Que coisa louca isso, né? A gente se esquece das palavras de Deus, como essa que ele deu para Josué. Lembre da minha ordem. Não é apenas uma palavra, é uma ordenança. Eu fiquei parada pensando esses dias. Deus, ele nos ordena, seja forte e corajoso. Deus ordenou isso para Josué porque ele iria começar um tempo novo de muitos desafios. Nós estamos começando um tempo novo de muitos desafios que nós ainda não sabemos se ano que vem essa pandemia já passou realmente ou passará, se essas vacinas darão certo. Muitas coisas nós estamos tentando voltar ao normal. Eu, nessas últimas 2 semanas, eu tenho voltado devagarzinho a sair, a fazer algumas atividades que eu não estava fazendo. Ontem eu estava conversando com meu marido e dizendo, olha, desde março eu estou enclausurada. E agora eu resolvi que está na hora de sair um pouco, até pela minha sanidade em si. Isso não quer dizer que eu fiquei parada, mas eu fiquei muito isolada.
por causa de problemas de saúde, etc. Mas mesmo assim, a gente não sabe o que nos reserva o amanhã. E diante de tudo isso, nós ficamos tentando realmente não perder as esperanças, ter uma esperança de um tempo melhor, ter uma esperança de que coisas melhores virão, e não só que coisas melhores virão, mas que o ser humano será melhor depois de tudo isso. Só que os dias passam e a gente percebe que o ser humano continua sendo ser humano, que a mudança é muito mais complexa e complicada do que a gente imagina. A gente percebe que as coisas começam a voltar ao dito normal e as pessoas voltam às suas velhas práticas. Mas o que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias é: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Ou então, na outra versão, não fui eu que ordenei a você, então não fui eu, o Todo-Poderoso, o Amoroso, aquele que dá ordem e os exércitos de anjos saem para cumpri-la. Não fui eu, o eu sou, que te ordenei. Seja forte e corajoso. Então, a minha palavra para você hoje, para a gente pensar um pouco, é: quais são as ordenanças de Deus que você tem esquecido? Quando a gente pensa em ordenanças, a gente já pensa aquelas ordenanças que são de, aquelas leis, aquelas coisas do não faça, não pode, não toque. Mas tem ordenanças de Deus para nós como essa: seja forte, seja corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Eu creio que essa palavra dada a Josué tem a ver comigo também, porque Deus é o Deus único e é o mesmo, e nele não há variação nem sombra de mudança. E por outro lado, ele não amou só Josué. Ele não quis apenas que Josué fosse forte e corajoso. Ali é uma ordem explícita para Josué, porque talvez ele estivesse se sentindo assim porque iria substituir o grande líder Moisés. Mas eu creio que essa ordem é para nós também, é para mim também. Então fica aqui para você isso. Lembre das ordens de Deus no sentido de te levantar, de te esforçar. Tem um outro versículo em Isaías que ele fala: não temas, eu sou contigo, não te assombres. Eu sou o teu Deus. Eu te pego pela tua mão direita e te digo: não temas. E eu fico pensando, esse Deus glorioso, grande, excelso, eu fico imaginando o que é essa mão direita de Deus, né? Claro que é um sentido figurado, metafórico, mas eu fico imaginando que seja essa mão potente, essa mão poderosa de Deus, nos pegando assim, nos sustentando e dando-nos força. Então, se você está muito bem nesse dia, se você acordou bem, está levando bem esse dia, que bom, não se esqueça que a ordem é para você também. Mas se você levantou desanimado, se você está passando por um momento difícil, seja nas suas finanças, seja nos seus relacionamentos, seja em qualquer área da sua vida, talvez você com você mesmo, lembra da ordem, seja forte e corajoso. Eu tenho percebido que Deus colocou em nós uma resiliência enorme. Deus fez o homem flexível, resiliente, adaptável. E às vezes a gente fica muito congelado e às vezes a gente fica muito enrijecido. Talvez Deus esteja falando a nós hoje, né? Seja forte, seja corajoso, não se desanime não, seja um pouquinho mais flexível, mude um pouquinho as rotas, mude um pouquinho talvez a maneira de pensar, alinhe a sua maneira de pensar com a minha e tudo vai dar certo. Então, que esse seja um dia de paz para você, um dia de você olhar para você e ver que o eu sou está habitando aí, um dia de nós olharmos para os lados e ver que o eu sou também está aqui se movendo ao meu lado, se movendo na minha direita, na minha esquerda, adiante, me guardando por trás, através das ordens que ele dá aos seres celestiais para nos guardar. Seja forte, seja corajoso, não se entregue. Teve dias durante essa pandemia que eu acordava assim, eu dizia: mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho aqui na cama, mais um pouquinho aqui.
eu tenho um compromisso só tal hora, então eu vou ficar um pouquinho mais aqui. Mas a vontade era de ficar quieta, e ficava ali no meu mundinho, às vezes, remoendo algumas coisas. E aí eu me lembrava de alguma passagem, alguma mensagem da Bíblia, e aquilo me dava força, e aquilo era realmente o Espírito Santo atuando como um dínamos, uma dinamite dentro de mim. Levanta, vamos, vai, você vai conseguir. E aqui estamos nós já, quase final do ano, e estamos aqui. Então seja forte e corajoso, tá bom, meu amigo e minha amiga? Que Deus te abençoe nesse dia. Um grande beijo para você. Renove suas forças para prosseguir.